Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Entrevista. Ele é natural de Ipirá, no centro-norte da Bahia, jornalista, radialista, atuou como repórter em emissoras de TV, também na imprensa sindical, foi assessor parlamentar, assessor de comunicação do governador Jacques Wagner, secretário de comunicação da Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, também presidente do Sindicato dos Profissionais de Rádio, TV e Publicidade da Bahia e hoje está à frente da Associação Baiana de Imprensa. Estamos falando de Ernesto Marques, nosso convidado aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo, Ernesto. Muito obrigado pelo convite. É uma experiência interessante estar do lado de cá e ainda precisa ser entrevistado por alguém que é meu parceiro de bancada. Todos os dias a gente compartilhando ali o programa Isso é Bahia, entrevistando outras fontes, não é isso, professor? Verdade. Ernesto, a gente já corre, não é, por essa estrada jornalística já tem um bom tempo. Você, tanto quanto eu, Ernesto, vem acompanhando a evolução da imprensa desde o iniciozinho aí da Nova República, praticamente desde o início da Nova República, as mudanças pelas quais a imprensa vem passando. Como é que você avalia hoje os desafios da imprensa, especialmente aqui na Bahia, levando em conta a participação da imprensa no debate de questões de interesse público, de questões nacionais, e também diante da necessidade de se manter relevante numa época de informações instantâneas em rede social? Olha, Jefferson, eu acho que nós experimentamos um processo assim, de transformação, as transformações que aconteceram no mundo de uma forma geral, mas especificamente na nossa atividade de 35 anos para cá, acho que nós dois já temos um pouco mais do que isso de tempo de profissão, mas foram muito profundas, né? A gente pode dizer que a gente começou com a imprensa como se fazia, aliás, a gente começou no século passado, de fato, mas como se fazia até no século anterior. Nós ainda pegamos máquinas de escrever nas redações, nós entramos em televisão com umas 3 gerações de equipamentos atrás da tecnologia digital que se utiliza hoje. Então, nesse aspecto, houve muitas mudanças, né? O advento da tecnologia digital também nos jornais impressos, como isso transformou as redações, a própria dinâmica dos funcionários, de todos os que trabalham na produção noticiosa, desde os jornalistas, a turma de apoio, motoristas, etc., todo o pessoal administrativo, todos nós somos fortemente impactados pela tecnologia, mas acho que esse é um processo mesmo natural a cada novo momento tecnológico. A nossa atividade ela depende muito de tecnologia, sempre dependeu muito de tecnologia, ela vai, né, sofrendo a cada inovação dessa tem sempre um desassossego. Então, a chegada do rádio no começo do século XX foi um desassossego, um estranhamento muito grande, era uma grande novidade, uma coisa que até que assombrava, porque até então só os meios impressos. Depois vem a televisão e todo mundo começou a dizer que o rádio ia acabar. Depois vem a internet e agora os canais de streaming, e agora a onda do podcast, se vaticina muito o fim daquela plataforma, enfim, fazem muitas projeções catastróficas. Né? Agora, com a inteligência artificial, estão dizendo que o jornalismo também de fato, será uma das profissões que estariam fadadas a desaparecer. Isso dá muito pano para manga, né? Dá muita discussão. A inteligência artificial pode ser uma ferramenta muito importante para facilitar o nosso trabalho, até para nos poupar de algumas tarefas, né, que podem ser, de fato, resolvidas com a ajuda de um algoritmo, mas ela também nos traz riscos muito grandes. Nós já tivemos grandes eventos com robôs produzindo texto, né? E essa ferramenta que agora é a que se fala mais, que é o ChatGPT, e aí o Amazon já está correndo atrás para lançar também a sua ferramenta, o Google, e daqui a pouco serão várias e a gente fica obrigado a se acostumar e cada um ao seu tempo e com a sua intensidade vai desenvolvendo a sua forma própria de lidar com a tecnologia. Daqui a pouco vai estar nas escolas, na educação infantil. Inevitavelmente. Outro dia isso é assunto, inclusive, de pauta nossa, de um entrevistado nosso. Agora, o que eu acho que nesse momento, para nós, sobretudo jornalistas brasileiros, é o que mais preocupa, o que mais impacta,
em paralelo a todas as questões da chegada da tecnologia e todos os impactos que tem nos fluxos de trabalho mesmo. Então, lugares onde... Uma equipe de reportagem, quando a gente começou, tinha, dependendo da emissora, 4 pessoas no carro, dependendo da emissora, até 5 pessoas no carro. Quando você tinha funções muito definidas, né? E separadas. Então, o motorista só dirigia, o cara que fazia a luz só fazia a luz, o cara do áudio só fazia áudio, o cara da câmera só fazia câmera e o repórter só fazia texto. Hoje, em determinados veículos, você tem o jornalista, ele dirige, ele faz áudio, ele faz câmera, ele escreve, ele apresenta, ele edita, ele publica. Fascinante, sim, mas que isso tem... Para mim, que não tenho mais mandato sindicalista, mas não deixei de pensar sobre essa lógica, né? É uma coisa assustadora. Porque se a redução de postos de trabalho tivesse algum ganho para nós, que somos profissionais, você podia até... Bom, se eu hoje faço o trabalho de 5 pessoas, então beleza, eu estou ganhando por 5. Não é o que acontece. A gente continua ganhando mal como apenas trabalhador, só que nos ombros de quem fica recai o ônus de mais 3 ou 4 funções, dependendo da situação, até mais. Você vai dizer, eu não aceito a tecnologia, bom, então você vai ter que mudar de profissão. Exato, e mudar de planeta, porque são tecnologias que vieram para ficar. Eu penso que por mais que elas possam representar uma ameaça também, você citou aí vários aspectos, né, desse contexto, é o tipo da tecnologia que veio para ficar e a gente vai ter que aprender a conviver com elas. Temos que aprender, veio para ficar, não, veio para ser substituída logo ali adiante. Porque é uma velocidade absurda e é preciso que a gente tenha não é freio contra a tecnologia, mas acho que é muito mais importante que a gente não perca a perspectiva crítica em relação ao que essa tecnologia nos oferece, tanto como possibilidade quanto como ameaça. No nosso caso, são muitas ameaças. Com essa observação crítica, esse senso crítico, como tirar proveito dessas novas tecnologias para garantir um jornalismo sério, de qualidade, que vá de encontro ao interesse público, sabendo que hoje todo mundo se faz de jornalista, não é? Se faz de jornalista entre aspas, no sentido de que você produz conteúdo, publica, posta. Muita gente se acha, vamos dizer assim. Se acha, exato. Rapaz, veja, eu acho que não tem alternativa. Você tem que conviver e tem que ter algum nível de diálogo com a tecnologia. Eu, por exemplo, sou muito refratário. Eu tenho perfis em algumas redes sociais. Tem gente que tem perfis em 5, 6. Eu não tenho paciência para isso. Né? E tem um aspecto que está sempre caminhando junto desse debate, que é o quesito da privacidade. E eu sou muito zeloso da minha privacidade e, como jornalista, eu procuro também respeitar a privacidade alheia. É sempre caminhar no fio da navalha, mas é parte do nosso trabalho. Então, não dá para você dizer, não... E tem alguns colegas, não vou dizer que os mais velhos, que tem colegas até mais velhos que a gente, que não tem nenhum aperto no trato com tecnologia. Tem gente mais jovem que tem dificuldade. Então, acho que você precisa encontrar um ponto de equilíbrio dentro do que você deseja, do que você tem como projeto. Acho que alguém que está começando agora não tem nem essa dúvida, porque essa turma mais jovem já lida com isso de uma forma muito natural. Acho que a turma que tem, sei lá, de 50 para cima, estamos falando mesmo da nossa geração, é que vive esse desconforto, desse dilema de você ter que ficar o tempo inteiro, porque toda hora tem um recurso novo e você tem que ficar a todo instante querendo aprender alguma coisa nova sobre tecnologia. Eu tenho muita fome de aprender, mas eu queria aprender outras coisas, eu queria ter a oportunidade de ler mais, etc. Eu acho que o jornalista não... Se a gente começa a aceitar certas imposições que são muito feitas nas redações de hoje, a gente colabora. E a gente conversa sempre isso lá nos bastidores. Eu acho que quando o jornalista vai topando e aceitando, sem questionamento, todo tipo de ordem que vem, né? E a ordem hoje é a pressa, a ordem hoje é o imediatismo, a ordem hoje é você publicar, porque não tem mais hora de fechamento. A hora de fechamento é a qualquer instante, a qualquer segundo. Então, às vezes,
com receio que o concorrente dê a notícia na sua frente, muitas vezes o cara vai lá e publica. Você já identifica... Publica coisas ridículas até. Você encontra, tem a notícia de que foi encontrado um corpo na rua. Eu já vi, às vezes, um determinado veículo, um blog, dar 4, 5 vezes, publicar 4, 5 vezes o mesmo fato. Foi encontrado um corpo em tal rua, assim, assim. Você não sabe quem é, se é homem, se é mulher, em que circunstância foi, se foi morte violenta, se não foi. Você não sabe nada, mas simplesmente vai lá e dá a notícia aos pedaços. A polícia chegou, outra publicação. É um homem, outra publicação. Notícia, cadê a informação que pode ser útil para alguém? Se foi um crime, se é alguém, é um agente de segurança, o que é que aconteceu? Você não explica. E, no entanto, sai 2, 3, 4, 5 postagens sobre uma coisa que você fica sem entender o tempo inteiro. Mas isso independentemente... é para atrair audiência? Eu não sei, então, isso não é jornalismo. Isso independentemente dessas novas tecnologias, não é? Porque é um jornalismo mal feito. Não é? Isso, Com mas ou sem tecnologia, é um jornalismo mal feito. Mas é isso que eu estou dizendo. Quando um jornalista vai aceitando esse tipo de coisa, sem opor nenhum questionamento, dizer, pô, peraí, não tem que postar agora. Bom, mas alguém vai postar na frente. Pô, deixa o cara postar na frente alguma porcaria. Eu preciso ter respeito pelo meu público, pelo meu leitor, e eu não estou querendo oferecer para ele qualquer coisa. Né? Quem acha que é jornalista pode entender que uma foto com 2 linhas é uma informação, pode até ser. Acho que um jornalista tem muito melhor condição de avaliar, né, a pertinência do trato que você dá para cada informação. Agora, quem apressadamente, por exibicionismo, porque e muitos veículos terminam botando o ouvinte ou o telespectador para trabalhar. Faça uma foto e mande aí. Eu não estou condenando quem faz isso. Eu só estou achando que quando você faz isso, você está criando oportunidade para uma informação mal apurada, imprecisa e a público. Isso termina sendo o contrário do que é a essência da profissão da gente. Agora, Ernesto, com essas novas tecnologias, essa facilidade que a gente tem hoje para acessar informação, apurar informações, cruzar informações, você já identifica algum impacto negativo como consequência desse novo contexto que a gente vive hoje, que comprometa, impacto que comprometa a qualidade desse serviço prestado, desse jornalismo sério, por exemplo? Olha, eu acho que está caindo quase que em desuso, o que para mim é a função mais nobre, mais importante entre todas as funções que um jornalista pode exercer, que é a reportagem. Reportagem, você pode usar a tecnologia para facilitar uma apuração, você pode usar a tecnologia como a gente faz cotidianamente para entrevistar uma fonte que está em outro estado. Você bota pelo Zoom, né? Dá para, além do dial, se o teu ouvinte está acompanhando pelo canal do YouTube, pelo site da rádio, etc., você permite também que a pessoa veja o entrevistado, etc. Expande o teu alcance, né? Ok. Mas quando está acontecendo alguma coisa na sua própria cidade ou em algum outro município que, com algum esforço de reportagem, você pode deslocar uma equipe para ir lá verificar, apurar, ter contato direto, olhar no olho da fonte, porque para quem está entrevistando isso faz uma diferença enorme. A gente lida com isso. Uma coisa é você entrevistar um cara que está na bancada, na sua frente. Outra coisa é você fazer entrevista por telefone. E outra coisa é entrevista por Zoom ou por videoconferência. Até facilita você ver, pelo menos ver a pessoa. Mas o contato, você está no local, você ter chance de olhar alguma coisa, e dependendo do tipo da pauta, isso é fundamental. Você conseguir enxergar o que é que tem no ambiente onde aconteceu um crime, ou em uma determinada sala de comissão no parlamento, onde teve um fight, os deputados saíram na porrada, ou teve uma discussão mais calorosa, você vai ouvir alguém que estava acompanhando e não estava aparecendo na cena. Pô, se você não estiver presente, se você não for repórter, meu amigo, não tem tecnologia que te salve. Agora, quando o jornalista começa a aceitar, né, mais do que passivamente, às vezes eu diria obsessivamente, que eu já passei experiência como assessor, de querer divulgar alguma coisa, assessor da área pública, querer divulgar alguma coisa, oferecer a pauta e o colega que está na redação aceita o release que eu estou mandando. Bacana, facilita para a gente como assessor, se o que é publicado é rigorosamente a nossa matéria, mas eu sempre fico na expectativa de que o colega que está do outro lado queira
me pedir, olha, o seu assessorado aí, o governador, o secretário, ele não pode liberar para a gente ir ao local? E eu até insisti, mas você não quer ir lá? Não, manda foto, manda texto. Quando a gente está fazendo isso, a gente está levantando da nossa cadeira e dizendo, olha, não é bote alguém no lugar, não. Tire essa cadeira daqui, chama o ChatGPT que ele resolve. E reportagem é a essência do jornalismo, não é? Outra questão que nos afeta diretamente, acho que historicamente sempre nos afetou, mas de uns tempos para cá ganhou uma dimensão muito maior, que é a violência contra os jornalistas, contra o jornalismo em geral. Você, à frente da ABI, Associação Baiana de Imprensa, como é que você lida com essa crescente violência contra os jornalistas, em particular aqui na Bahia, e quais ações você acha que podem ser implementadas, adotadas para garantir a segurança dos jornalistas e a própria liberdade de imprensa? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco. Ernesto Marques conversando conosco, a gente volta já. A gente volta já. Já estamos de volta, dando sequência a esse papo com Ernesto Marques, jornalista, radialista. Liberdade de imprensa, Ernesto. Liberdade de imprensa e liberdade do profissional para exercer essa liberdade de imprensa, o que nem sempre tem ocorrido por conta da violência praticada contra jornalistas, contra a imprensa em geral. Como é que você avalia esse quadro, essa violência crescente, aparentemente tem sido crescente, não só Bahia, mas Brasil afora, mundo afora. E o que fazer para garantir essa liberdade, a continuidade de um trabalho tão sério como é esse, né, da imprensa? No bloco anterior, quando você falou dos desafios, eu ia falar exatamente dessa questão, mas a gente começou falando, claro, de tecnologia e é sempre uma pauta que convida a gente para mergulhos mais longos, né? Essa questão da violência que eu acho que eu ia me referir, que é dos problemas atuais, talvez o que mais nos ameace, mais até do que a própria tecnologia, com certeza mais do que a tecnologia. Nos últimos anos, principalmente, a gente experimentou um período de ataque muito sistemático contra nós, mas contra a imprensa como instituição da sociedade, mas especificamente contra nós, jornalistas e radialistas, comunicadores de uma forma geral, porque a imprensa como instituição é uma coisa, mas ela ganha forma nos veículos de comunicação e ela ganha personalidade através de nós, comunicadores, né? Então é evidente que nós somos os alvos ambulantes. É evidente que, por conta das questões políticas e desse clima de acirramento muito grande, que eu não gosto de chamar de radicalização, porque radical é quem vai na raiz, é quem vai na profundidade das questões, e o que a gente tem visto é muito mais extremismo, sectarismo, né? Às vezes dos dois lados que se opõem a muita ignorância, mas na minha opinião, que me assumo, não tenho nenhum problema de dizer isso, sou uma pessoa que se posiciona perante a vida entre aqueles que se assumem de esquerda, né? Vejo na outra banda, não, isso não é uma generalização, evidentemente, mas entre as pessoas que se assumem como de direita, um nível de ignorância muito grande sobre questões elementares, tanto da política quanto do próprio papel da imprensa e dos jornalistas. E, como sempre acontece, onde há ignorância, há também campo aberto, né, para a violência, para a intolerância, né, porque se você ignora, se você desconhece alguma coisa, é natural que essa coisa lhe gere algum tipo de assustamento, né? Muito embora a imprensa não seja nenhuma novidade e a parte do nosso trabalho que incomoda também não é novidade para ninguém, mas é fato que isso vem crescendo nos últimos anos. A expectativa que a gente tem é que essa mudança na política a partir das eleições do ano que vem leve a um progressivo arrefecimento, mas a gente está vendo que está muito patente e qual é a resposta que a gente pode dar. Primeiro, eu acho que muita solidariedade
entre os veículos, tem hora de disputar a audiência, disputar o anunciante, bacana, da Você está dizendo que aposta num arrefecimento dessa violência onda de violência contra nós. Com as eleições, a partir das eleições de 2024? Não, eu estou dizendo o seguinte, você tinha como polo emulador da violência contra a imprensa a figura do ex-presidente da República. Ninguém em toda a história, ou se quiser, a título de provocação, parafrasear o atual presidente, nunca antes na história desse país, até 2018, alguém ousou atacar tanto e com tamanha frequência a imprensa como instituição, os veículos de comunicação e os profissionais. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez isso quase que diariamente ao longo de 4 anos. Já fazia isso antes, continuou fazendo isso depois de deixar a presidência da República. E é natural que qualquer liderança inspire nos seus liderados as suas ideias e as suas posições. O ex-presidente é um cultor da censura, da tortura, da ditadura, é alguém que não se constrange em assediar, em xingar, em ofender, em expressar desejos de violência física, como disse para um colega nosso do jornal O Globo, fez uma pergunta técnica absolutamente pertinente, acho que sobre aqueles 89 mil do Queiroz para conta da ex-primeira-dama, e que ela disse, está me dando vontade de dar uma porrada na sua boca. Como é que um presidente da República diz isso a um jornalista e não é normal? Não, isso não é normal. Isso é uma aberração. Em qualquer outro país, talvez o presidente não sentisse a vontade, encorajado para dizer isso, ou talvez as outras instituições o recriminassem por isso. Então, essas coisas foram sendo banalizadas. O resultado disso, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas tem os relatórios do Repórteres Sem Fronteira, da Federação Nacional dos Jornalistas, mostrando a incidência de ameaças, de linchamentos virtuais e de também ameaças de violência física. Felizmente, não se consumou como aconteceu aqui na Bahia, inclusive nos últimos anos da década de 1990, quando havia 2 assassinatos por ano. E a Bahia figurava como um dos lugares mais perigosos para o trabalho da imprensa no mundo. Naquela época, foi a reação das nossas entidades que conseguiu frear e, pelo menos, assustar, porque não houve punição. Somente o caso de Manuel Leal em Itabuna, que foi assassinado retornando para casa, na porta de casa, é que teve alguma punição. Os outros 10 casos permanecem até hoje impunes. Qual é o papel da ABI para acompanhar casos de violência contra jornalistas? Olha, até então, o papel da ABI, de todas as entidades, sempre foi o de denúncia, né? Eu tenho insistido que nós precisamos ir além das notas de protesto, de repúdio, e, inclusive, além de eventuais representações judiciais, etc. Por isso que a ABI e os sindicatos jornalistas propuseram a criação de uma rede de combate à violência contra profissionais de imprensa. Essa rede está funcionando, está no seu estágio inicial ainda. Nós estamos com um caso, que é da jornalista Alana Rocha, de Riachão do Jacuípe, que, por conta do seu trabalho na imprensa local, teve seu carro apedrejado na porta da emissora de rádio, onde ela tinha um programa. Esse caso está sendo acompanhado e já está sendo acompanhado por essa rede, que envolve não somente os sindicatos, mas Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, Secretaria de Justiça, mais recentemente a Guarda Municipal de Salvador também passou a integrar essa rede, que trabalha para definir um protocolo de atuação. No nosso caso, a gente viu no episódio da Tarsila Alvarindo, que foi agredida durante a cobertura de um acidente de trânsito aqui, uma pessoa da família, que houve uma vítima fatal, alguém da família se incomodou com a presença da equipe de reportagem, foi lá e um cara deu um soco em Tarsila pelas costas. Deu um soco aqui no rosto dela pelas costas. Então, veja, o nível de covardia que há. E esse cidadão vai para a delegacia, o delegado faz então um termo circunstanciado, E fica danado, e o cara saiu rindo. Saiu da delegacia rindo. Isso é um deboche. Não é uma agressão apenas de um homem contra uma mulher, que já é uma coisa absurda e inaceitável. Ali tem outras violências que se acumulam a essa. E o que nós dissemos, e felizmente fomos ouvidos pelos órgãos públicos que convidamos, fizemos uma audiência pública no dia 31 de janeiro lá na ABI e lançamos essa rede no dia 4 de janeiro também lá na ABI, no auditório Samuel Celestino,
é que nós não podemos permitir que haja facilidade para a impunidade. Então, quando você registra um caso desse como lesão corporal leve, que é considerado um crime de baixo potencial ofensivo, dá nada. É mais ou menos a mesma coisa, mal comparando, porque não estamos falando do mesmo assunto, mas quando alguém pratica um ato de intolerância religiosa, invade um terreiro de candomblé, arrebenta tudo, os objetos sagrados, os locais de culto, etc., né? Isso aconteceu em Vitória da Conquista, quando você vai ver o boletim de ocorrência que é registrado na delegacia, danos materiais. Não intolerância religiosa. Não é intolerância, não é racismo religioso. Então, nós precisamos chamar as coisas pelo nome que elas têm de fato. E qualquer agressão dessa maneira, qualquer tipo de gesto, ou mesmo palavra que vise cercear, intimidar, ameaçar, constranger qualquer profissional de imprensa, não é um problema do profissional que está sendo agredido ou do veículo onde ele trabalha. É uma ameaça à democracia. E quando a gente começa a banalizar esse tipo de coisa, você está criando situação, está criando condição para que a regra, que não é necessariamente a regra escrita, mude. Então, veja, até bem pouco tempo atrás, qualquer pessoa que agredisse um de nós era mal vista pela sociedade. Você não via nenhum segmento social aplaudindo alguém que batia, que assassinava, que ameaçava jornalistas. Agora, está ao contrário. E há em determinados grupos quem festeje, quem encoraje e quem, inclusive, organize esse tipo de agressão. Eu já ouvi o argumento de que a gente combate a violência contra jornalistas com informação. Tudo bem, sem dúvida, mas às vezes com aquela sensação de que não é suficiente. Não é. Não é suficiente, Ernesto. E o que mais é preciso fazer? Porque eu não sei se tem relação, até jogo para vocês a pergunta, mas a gente citou dois lados dessa história toda que nos afetam diretamente. A questão das novas tecnologias e a intolerância, não é, de determinados segmentos da sociedade, de determinadas pessoas contra a atuação dos jornalistas. Tem relação essas novas tecnologias com o aumento da violência contra os jornalistas? Não acho que seja uma consequência das novas tecnologias. Eu acho que é uma consequência do nosso despreparo ético para lidar com a técnica da velocidade que ela evolui. A humanidade, me parece, eu não sou estudioso do assunto, pelo amor de Deus, não sou filósofo, não sou da área, sou apenas um jornalista. Mas a impressão que me dá é que a humanidade deu um salto tecnológico muito acima da nossa capacidade de evolução ética. Então, nós estamos aqui sem saber exatamente o que é que a gente faz com essa tecnologia toda. E isso acontece aqui no nosso dia a dia já, mas eu receio muito pelo mundo que os seus filhos caçula, ou quem é criança hoje vai enfrentar, porque não vai passar mais do que 1 ou 2 décadas e uma boa parte do trabalho humano vai ser dispensável. O que é que você vai fazer com um monte de gente que não vai ter encaixe no mercado de trabalho? Esse é o grande dilema que a gente está vivendo. Então, redes sociais são maravilhosas, são fantásticas, um instrumento de comunicação maravilhoso. Quem não tem uma história para contar de um amigo de infância que reencontrou, ou uma namorada da adolescência que reencontrou e casou, sabe, histórias maravilhosas de solidariedade, de coisas que você consegue fazer e que fazem a diferença a partir das redes sociais. Agora, também serve para organizar monstruosidades. Você falou há pouco aí na capacidade da evolução ética. Outra questão super delicada, porque com essa facilidade de produção de conteúdo, de disseminação de informação, muitas vezes a ética é deixada de lado. E eu me lembro, meu tempo de faculdade, que o professor dizia que são 3 eixos básicos do jornalismo: precisão na apuração dos fatos, precisão na divulgação daquilo que foi apurado e agilidade para viabilizar essas 2 precisões, digamos assim, não é? Sem atropelar a ética. Como é que a ABI tem atuado para preservar, digamos assim, a ética profissional e para o aprimoramento dos jornalistas? Nós não temos nenhuma instituição como ordens e conselhos profissionais, como é o Conselho de Medicina, o Conselho de Engenharia, o Conselho de Arquitetura, a Ordem dos Advogados. O jornalismo não dispõe de uma estrutura dessa
que, como os conselhos de ordem, serve para não fazer apenas a defesa corporativa, mas para oferecer à sociedade uma possibilidade de você botar o dedo na ferida quando alguém pisar na bola, né? E nós não temos isso. Então, a ABI, ela não é o lugar para alguém querer fazer uma queixa contra um profissional ou contra um veículo. Nós fomos uma entidade fundada em 1930 para a defesa da comunicação social, não para fazer julgamento. Nós não temos estrutura, não é que a gente defende a impunidade, nem que a gente não quer tratar desses assuntos. É porque existe uma coisa chamada devido processo legal, e quando você abre um processo ético disciplinar na OAB, em qualquer conselho, amplo direito de defesa, a pessoa que está sendo acusada tem o direito de saber do que ela está sendo denunciada, tem o direito de se defender amplamente, etc. Você tem tribunais de ética para isso. Nós não somos um conselho, nós não somos uma ordem, nós somos uma entidade associativa que tem compromisso com a democracia, com a defesa das nossas prerrogativas, com a defesa da nossa memória, da nossa cultura e da nossa história. Mas eu, cada vez mais convicto, acho que o Brasil precisa, sim, sem assombro, discutir a necessidade de um conselho profissional para o jornalismo. Eu acho que faria muito bem. Ernesto, antes da gente começar essa conversa, disse, vai ser um bate-papo de compadre. Não foi exatamente isso, mas porque, além de sermos colegas de profissão, somos colegas de emissora, não é? A gente apresenta juntos um programa jornalístico na Tarde FM, das 7 às 9 da manhã. Aproveito para te convidar para acompanhar essa nossa performance, ou seja, todos os dias a gente está trocando figurinha. Então, não deixou de ser, de certa forma, um papo aqui de compadre, mas com seriedade. Claro, como tinha que ser. E muito obrigado. Uma honra, como um prazer sempre. E uma alegria. Não é todo dia que a gente é entrevistado por um colega de bancada. O prazer é todo meu. Muito obrigado, Ernesto Marques. E muito obrigado a você também, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Fazer um comercial? Vá. Conheça a Associação Baiana de Imprensa, o Museu de Imprensa. Nós estamos com uma exposição belíssima do fotógrafo Anísio Carvalho, 93 anos de idade, uns 60 anos de profissão mais ou menos. Uma figura maravilhosa, encantadora, que você vai poder conhecer um pouquinho dele vendo as fotos de Anísio de uma Salvador que infelizmente não existe mais. Museu da Imprensa, que fica ali no térreo do prédio onde está sediada a Associação Oliveira, Associação Baiana de Imprensa, na Praça da Sé, em Salvador. Dado o recado? Valeu. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.